TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam todos bem-vindos ao Correio Serrano na TV Feriado de Carnaval. Estamos aqui ao vivo trazendo muitas notícias para você. E lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais tvccorreiodamanhã@gmail.com. É o nosso e-mail oficial. Tem o WhatsApp, a forma mais fácil de você entrar em contato conosco. DDD 24 99323 1675. Já estão na sua tela. Anota, viu alguma coisa, tem alguma reclamação, alguma coisa inusitada que você passou, algum acidente, manda pra gente. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu lindo, gente. Lindo, um céu azul. Mas as nuvens fazendo ali um desenho, eu amo quando o céu está assim riscado com essas nuvens, fica lindo, maravilhoso, né? E o sol? E o sol estava ali brilhando, essas são imagens feitas hoje bem cedinho e o dia amanheceu assim maravilhoso em Petrópolis. Vamos então às notícias desta terça-feira, feriado de Carnaval, dia 4 de março. Segundo pesquisa, 73% das mulheres temem importunação sexual no Carnaval. 5 pessoas são presas após identificação por reconhecimento facial nos dias da folia. Carnaval do ano que vem vai ter novo modelo de financiamento para as escolas de samba do Rio de Janeiro. Notícia boa para Petrópolis, comércio acompanha a tendência nacional e registra crescimento no número de empregos formais. E você vai ver também os destaques do esporte, agora no Correio Serrano na TV. E a gente começa o nosso jornal falando de Carnaval. Apesar da lei que tipifica os crimes de importunação sexual e prevê penas de 1 a 5 anos de prisão, 73% das mulheres ainda temem ser vítimas durante o Carnaval. É o que aponta uma pesquisa do Instituto Locomotiva, em parceria com o Question Pro, realizada em 2024. O estudo revela ainda que mais da metade das mulheres relatam já ter sofrido importunação sexual durante festas e 97% consideram a conscientização essencial para combater a prática deste e de outros crimes da mesma natureza. Neste cenário, campanhas como Não é Não são fortalecidas a cada ano, conforme observa o advogado Correia Júnior, especialista em direito penal. Na hora que alguém foi importunado sexualmente, essa pessoa vem a utilizar de alguma ameaça, aí já é uma coisa mais grave, já pode caracterizar um crime de estupro com a pena de 6 a 10 anos, inclusive um crime hediondo. Caso alguém também se aproveite de outra pessoa que tenha bebido um pouco a mais e aproveite da embriaguez dessa pessoa, aí temos algo mais grave ainda, que é o crime de estupro de vulnerável, tipificado no artigo 217-A do Código Penal, com a pena de 8 a 15 anos. O advogado orienta que, após buscar a ajuda imediata, seja com seguranças do evento ou com a polícia, uma denúncia deve ser feita através do Disque 180, que orienta sobre os próximos passos. Caso o crime aconteça em flagrante, a polícia pode ser acionada pelo número 190 e é importante registrar provas como vídeos e testemunhos. Antes da promulgação da lei, os casos de importunação sexual eram considerados contravenção penal, ou seja, recebiam uma pena menos severa, mais branda. Agora, com a alteração, recebem a punidade com a severidade que merecem. O especialista ressalta ainda que em casos em que a vítima não tem condições de oferecer resistência,
como quando está embriagada, o caso se torna ainda mais grave. Brinquem o carnaval, mas vocês mulheres que por acaso sofrerem algum tipo de abuso sexual, procure imediatamente uma autoridade policial para que seja tomada providência. Afinal de contas, não é não. Qualquer situação no carnaval, não é não. Então eu sempre digo, certo? Brinquem um carnaval com respeito, bebam com moderação e dancem e se divirtam sem moderação. E olha só, as forças de segurança que atuam em Petrópolis fizeram um vídeo para reforçar a campanha Não é Não durante o Carnaval. Policiais mulheres da Guarda Civil de Petrópolis, Segurança Presente, Polícia Militar e também Polícia Civil passaram a seguinte mensagem. Vamos conferir. Neste Carnaval, a sua voz pode salvar você e outras mulheres. Não é brincadeira, não é exagero. Não é cantada. Importunação sexual é crime. Tocar sem consentimento, beijar à força, encostar de maneira invasiva ou fazer comentários de cunho sexual contra a vontade da outra pessoa são atitudes que ultrapassam qualquer limite de respeito. No carnaval, nas festas, no transporte público, em qualquer lugar, o recado é um só: não é não. E a lei é clara. No Brasil, a importunação sexual é crime desde 2018. Com pena de 1 a 5 anos de prisão. Se você for vítima ou testemunhar esse tipo de violência, peça ajuda imediatamente. Denuncie, guarde as características do criminoso e lembre-se de que você é quem é a vítima. Em um país onde nós, mulheres, sofremos tanto com violência, falar abertamente sobre crimes sexuais é o básico para fomentar o debate público. Você já sabe, o não é não. Respeite a nossa decisão. Muito bom, muito bom. E as torres de segurança do governo do estado fortalecem a proteção de foliões dentro e fora do Sambódromo, no Rio de Janeiro. Câmeras de reconhecimento facial auxiliaram na prisão de 10 foragidos da Justiça e a população já reconhece a importância da iniciativa. Vamos conferir. As câmeras de reconhecimento facial instaladas pelo governo do estado auxiliaram na prisão de 10 foragidos da Justiça durante o Carnaval. Para reforçar ainda mais a segurança dos foliões, a Secretaria de Governo, a Segov, também instalou 30 torres de segurança nos pontos de maior movimentação, como blocos de rua e na Marquês de Sapucaí. A medida tem garantido a proteção de moradores e turistas que aproveitam as festividades. O bailarino Breno Moraes elogiou o empenho do governo do estado na área de segurança pública durante o maior espetáculo da Terra. Principalmente nesse período de carnaval, acho que é muito importante porque aí tem muitas pessoas, é o maior espetáculo da Terra. Então, assim, onde você vai olhar, você vai estar vendo muitas pessoas. E hoje, com a segurança que a gente vai ter hoje, com as câmeras, que tem reconhecimento e tudo mais, então facilita o trabalho, né? Se for pra gente curtir mais com liberdade e segurança, eu tô dentro. Após o envio de alerta feito a partir do Centro Integrado de Comando e Controle, com imagens diretas das câmeras, os 10 foragidos foram localizados e presos entre sexta-feira, dia 28, e segunda, dia 3. Todos os identificados pelo sistema da Polícia Militar possuem mandados de prisão em aberto. Desde que o sistema foi implementado em 2024, já foi possível prender 489 foragidos da Justiça. Em sua segunda vez no Carnaval, Larissa Vera, de Manaus, enfatizou que o reforço na segurança vai fazê-la voltar ao Rio mais vezes. Eu acredito que a população se sente mais segura, né, e confortável para voltar as outras vezes e pular o carnaval de forma despreocupada, né, que a gente vem para relaxar, meio que umas férias e tal, então fica bem melhor assim. As torres de segurança, que contam com câmeras de monitoramento e reconhecimento facial, estão localizadas em pontos estratégicos. São 10 no entorno do Sambódromo, 10 na rua 1º de Março e 10 na Intendente Guimarães. Além de realizar o monitoramento da área, elas também fazem o rastreio de foragidos da Justiça que tenham mandados em aberto. Cada torre de segurança conta com 4 câmeras tipo bullet na parte de cima. Uma câmera com sistema PTZ que permite movimentos remotos na vertical e horizontal, além de ajustes de zoom e uma de reconhecimento facial. Os equipamentos funcionam até o dia 9 de março.
fantástico. E olha só, ainda sobre esse assunto, somente nos 2 primeiros dias de carnaval, as forças policiais prenderam 5 homens, também foragidos da justiça, graças e com o auxílio das câmeras de reconhecimento facial. O sistema foi implantado no estado em 2024 e mais de 400 pessoas já foram presas desde o ano passado. 5 foragidos da justiça foram presos com auxílio de câmeras de reconhecimento facial entre a sexta-feira e o sábado de carnaval no Rio de Janeiro. O investimento em tecnologia feito pelo governo do estado está auxiliando as forças policiais do Rio de Janeiro a garantir segurança dos fluminenses e turistas. 2 das prisões ocorreram na região do Sambódromo e no centro do Rio de Janeiro. Após envio de alerta feito a partir do Centro Integrado de Comando e Controle, os 2 foragidos foram localizados por policiais militares do programa Segurança Presente, com auxílio de imagens diretas das câmeras. Ambos os homens identificados pelo sistema tinham mandados abertos por homicídio. Essas foram as primeiras prisões auxiliadas por câmeras de reconhecimento facial durante o período do carnaval, mas desde que o sistema foi implantado em 2024, já foi possível localizar e prender 493 foragidos da justiça. A implementação do sistema é um dos projetos do governo do estado, que já investiu mais de 4 bilhões de reais em segurança pública para garantir a segurança da população fluminense. E a gente continua falando de carnaval porque em um super evento de lançamento no centro do Rio de Janeiro, em parceria com a Supervia, o governo do estado organizou um verdadeiro show para quem passou pela estação na última semana. A campanha educativa une esforços para demonstrar o compromisso com uma celebração mais inclusiva, respeitosa e diversa. O foco é promover a garantia de direitos para a população LGBTQIA+, pessoas negras, mulheres, crianças e adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. Além disso, o evento chama a atenção para a luta pela liberdade religiosa e a igualdade racial. Essa campanha Carnaval com Direitos Sem Discriminação é um marco no Rio de Janeiro, porque reúne diversos segmentos que historicamente são discriminados e que nunca são abordados conjuntamente. É sempre cada um num lado e outro. E dessa vez a gente conseguiu fazer uma campanha que reunisse todas essas pessoas. Cerca de 300 mil materiais informativos serão distribuídos em todos os dias de carnaval em 22 municípios fluminenses. Cartazes, camisas, ecobags e flyers fazem parte da distribuição. O lançamento da campanha na Central do Brasil contou com diversas atrações culturais, como DJs, apresentações de drag queens e das baterias Fina Batucada e Batucada Arco-Íris. Foi realizada também uma apresentação com sucessos de carnaval na voz da cantora Nana Kozak. Uma ação com muito samba no pé, cantoria, diversidade e pluralidade. Para amenizar o clima quente, foram distribuídas garrafas de água e sanduíches. A campanha está grandiosa. Nós vamos atingir 22 cidades do estado do Rio de Janeiro, com mais de 500 mil de peças gráficas e muitos materiais digitais para atingir em torno de 1 milhão de pessoas no estado do Rio de Janeiro com a campanha. É uma campanha contundente e muito potente. E não para por aí. A campanha conta com a atuação de 150 agentes na capital e 100 no interior. Na cidade do Rio de Janeiro, as atividades estarão concentradas nos grandes blocos e outros espaços carnavalescos, como na Praça 15, Zona Sul, Copacabana e Intendente Magalhães, visando um carnaval seguro e divertido para todos. E o governador do estado do Rio anunciou mudanças no financiamento do carnaval a partir do ano que vem, de 2026. Então, a disponibilização da verba vai ser feita diretamente pelo governo do estado em 2 parcelas para as agremiações. Vamos conferir. O governador Cláudio Castro anunciou no dia 19 de fevereiro que a partir de 2026 o financiamento do carnaval será realizado diretamente pelo governo do estado, com previsão no orçamento oficial do governo do estado. Todo o dinheiro de do carnaval vai estar contando na lei orçamentária anual do estado. A mudança tem o objetivo de garantir maior estabilidade e segurança financeira para o evento. Antes da mudança, os recursos eram disponibilizados por meio da Lei de Incentivo à Cultura.
fator que, de acordo com o governador, gerava incerteza e instabilidade para o evento. E ano passado, eu tenho que agradecer muito a Secretaria de Turismo e a Secretaria de Cultura que tiveram coragem na caneta da gente encerrar a questão da lei de incentivo à cultura e fazer o aporte direto. Em reunião com os líderes das agremiações da Série Ouro, o governador Cláudio Castro detalhou o porquê da verba ser separada em duas parcelas. A primeira paga no ano anterior ao evento, para facilitar a aquisição de materiais, e a outra no próprio ano, para o pagamento do pessoal. Nesta edição de 2025, a verba destinada ao Carnaval foi de R$ 40 milhões. No valor total está incluído o aporte emergencial de R$ 16 milhões para as escolas de samba da Série Ouro após o incêndio ocorrido na fábrica de fantasias em Ramos. Investir no Carnaval é investir num canal de oportunidade e também investir num setor que traz para o estado do Rio de Janeiro um importante retorno, inclusive não só um retorno cultural, não só um retorno turístico, mas um retorno econômico. Segundo a secretária, as medidas para a valorização do Carnaval fortalecem a expressão e a vontade popular do Rio de Janeiro. E, além disso, também permitem ao Estado desenvolver as comunidades que estão conectadas às escolas de samba. O Carnaval não é uma despesa, e sim um investimento. É uma cadeia produtiva onde a gente emprega centenas de milhares de pessoas e hoje, com certeza, é um marco histórico. E a gente continua falando de Carnaval porque fiscais do Detro RJ e equipes da ouvidoria realizaram ações especiais de fiscalização em diversos terminais do estado, abordando ônibus e passageiros intermunicipais. O objetivo foi garantir a qualidade dos serviços prestados e assegurar direitos dos usuários, especialmente com o aumento da demanda durante o Carnaval. Mais de 150 ônibus foram verificados, resultando na aplicação de 6 autos de infração por atrasos, falta de iluminação externa, defeitos em aparelhos de ar-condicionado e outras irregularidades. 3 veículos chegaram a ser recolhidos à garagem e só poderão voltar a prestar serviço após a irregularidade encontrada ser resolvida e a segurança garantida. O trabalho faz parte da Operação Carnaval 2025, montada pelo governo do estado para reforçar as ruas durante o feriado. Já nas ações de combate ao transporte de passageiros sem autorização, os agentes flagraram e apreenderam 14 veículos irregulares no entorno da rodoviária do Rio, aeroportos Santos Dumont e Tom Jobim, além da região do Sambódromo. Durante a operação, passageiros que passavam pela rodoviária da capital tiveram a oportunidade de conhecer a campanha Não Dê Carona ao Assédio, que promove o respeito do transporte público e a importância de ser voz ativa contra este tipo de violência. Nesses casos, após assegurar a segurança da vítima, as principais informações que devem ser guardadas são detalhes da roupa do agressor, horário, data, além do número de identificação do ônibus e da linha em que o episódio aconteceu. Um dos canais competentes de denúncia é a ouvidoria do Detro, que pode ser contatada pelo portal Ouve RJ e possui uma equipe especializada no atendimento a mulheres. Também é possível baixar o aplicativo Rede Mulher, disponível para iOS e Android, e fazer sua denúncia de forma online. A denúncia também pode ser feita para a Polícia Civil e para a Polícia Militar. E com o Carnaval, o consumo de bebidas alcoólicas e alimentos calóricos aumenta. O ritmo nesses dias se torna mais intenso e alguns cuidados com a alimentação acabam ficando em segundo plano. Veja alguns cuidados que você precisa observar durante esse período. Neste período de folia, programações agitadas e que exigem esforço físico, além do habitual, acabam fazendo com que o corpo perca muita água, especialmente se não estiver hidratado e o consumo de álcool for excessivo. Segundo Raíssa Medeiros, nutricionista especialista em comportamento alimentar, o consumo de água passa a ser fundamental quando há o aumento no consumo de álcool. No Carnaval, a gente tem uma propensão muito forte a desidratar. Por conta das atividades físicas, cantar, dançar, pular, correr, brincar, no geral, e por conta do calorão e do álcool. Esse somatório, esse combo, esses 3 pilares, faz com que a gente desidrate.
Outro detalhe destacado pela especialista é a importância em manter uma alimentação adequada. Raíssa apontou que períodos sem comer, jejum intermitente, devem ser evitados. Algumas pessoas podem sentir indisposição para comer no carnaval devido ao calor e às temperaturas mais elevadas. Esse incômodo também pode ser resultado de alimentação inadequada, bem como ficar horas sem comer, pular a refeição e ingerir alimentos gordurosos. É muito importante lembrar que vocês não comam alimentos em que vocês não estão habituados a comer. Exemplo, eu nunca tomei leite, vou tomar uma vitamina de banana. Não, se você nunca tomou leite, não é o momento agora para ficar testando alimentos. Estou indo viajar para o Nordeste, vou comer um acarajé. Rico em especiarias, em condimentos, em pimenta. Não é o momento para a gente testar o nosso organismo. A gente está querendo se divertir, brincar e não correr o risco de passar mal. Então, façam boas escolhas. Um hábito comum neste período é o aumento no consumo de alimentos fritos, fast foods e que possuem alto teor de gordura. Muitas das vezes, esses alimentos são os que estão disponíveis de maneira mais prática pelas ruas, mas podem levar a má digestão. Barraquinhas de cachorro-quente, barraquinhas de hambúrguer ficam embaixo de uma alta temperatura em relação aos molhos. A gente sabe que a vigilância nessa época do ano é um pouco complicada. Opte por carregar alimentos dentro da bolsa, como sachês de mel, que são excelentes, barrinha de proteína. Apesar do consumo, que tendem a ser elevados neste período, o equilíbrio com o consumo de bebida alcoólica, de alimentos gordurosos, de exposição ao sol e gasto de energia devem ser levados em consideração para, apesar do momento, termos uma vida saudável. Seja nos alimentos com condimento, ricos em sódio, ou até mesmo no álcool, que é rico às vezes em açúcar, no carboidrato, no álcool em geral, que tem bastante caloria. A dica que eu tenho para dar é a seguinte: eu escolhi consumir cerveja. Toma ali 2 cervejas que contenham álcool, aí você equilibra, Tudo é um equilíbrio. Você equilibra, toma uma cerveja que seja 0, volta para a cerveja com álcool, depois toma novamente uma cerveja 0. No decorrer do dia, no somatório das inúmeras cervejas que você provavelmente vai tomar por conta do calor e da energia do ambiente, vai minimizar a quantidade calórica, em questão calórica. E você vai ver, depois do intervalo, que o governo do estado promove a geração de 16 mil empregos temporários no Rio de Janeiro, agora com carnaval. O investimento foi de mais de 90 milhões. A gente volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou. Mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se!
Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta. E o governo do estado do Rio, que investiu mais de 90 milhões no carnaval deste ano, segue impulsionando a economia fluminense, criando oportunidades de emprego para milhares de pessoas, com impacto financeiro estimado aí de 22,4 milhões de reais no estado. A festa já gerou 16 mil empregos temporários, beneficiando setores como comércio, serviços e turismo. De acordo com o governador Cláudio Castro, o Carnaval do Rio é uma das maiores festas culturais do mundo e também um dos motores da economia do Rio. São milhares de empregos criados, beneficiando diretamente a população e movimentando diferentes setores. Segundo ele, o estado segue investindo para fortalecer a festa e garantir que todos possam aproveitar com segurança e infraestrutura de qualidade. Além de fazer o maior investimento da história do Carnaval, fomentando a geração de empregos, o governo também reforçou o esquema de segurança no Sambódromo. Na noite de sábado, o Corpo de Bombeiros, preparado para situações extremas, resgatou 11 pessoas que ficaram presas no elevador do setor 4 do Sambódromo por excesso de peso. A operação conta com 500 militares, equipes especializadas e viaturas de emergência estrategicamente posicionadas. A Polícia Militar também está na Sapucaí, com vídeo monitoramento por reconhecimento facial, torres de observação e patrulhamento no entorno do Sambódromo. A Lei Seca mantém a atuação constante para garantir a segurança viária durante os desfiles. Todos os motoristas de carros alegóricos e veículos que circulam na avenida passam pelo teste do bafômetro, conforme recomendação do Ministério Público. Nos setores 9 e 2, foliões realizam o teste voluntário, conhecendo os efeitos do álcool na direção e os diferentes níveis de penalidade. No segundo dia de desfile no Sambódromo, a Secretaria de Estado da Mulher inaugurou um espaço lúdico voltado para a conscientização sobre o respeito às foliãs. O local conta com um vídeo interativo na campanha Não é Não, Respeite a Decisão, estrelada pela atriz e rainha de bateria Viviane Araújo, reforçando a importância do combate ao assédio. A ação seguirá durante os dias de carnaval, promovendo a conscientização e incentivando o respeito nas ruas e nos espaços de festas. E ainda sobre esse assunto, o mercado de trabalho formal brasileiro registrou em 2024 um saldo positivo de 71 mil vagas ocupadas por estrangeiros, segundo o levantamento da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, com base nos dados do CAGED. Vamos conferir. O resultado, que considera os postos seletistas, é 50,1% maior do que o registrado em 2023, quando o saldo foi de 47.300 vagas ocupadas por estrangeiros no mercado de trabalho brasileiro. Essa é a maior elevação para um único ano, desde que o CAGED mudou sua metodologia em 2020. Em 2022, o saldo de novos postos ocupados por estrangeiros no Brasil foi de 36 mil. Em 2021, 5.300 e em 2020, 24.800.
Segundo a Fercomércio São Paulo, os setores que exerceram maior atração aos estrangeiros foram a indústria de transformação, com um saldo de 27.500 trabalhadores seletistas, o comércio e reparação de veículos, com 15.200 novos postos, serviços administrativos e complementares, serviços de alojamento e alimentação e construção civil. O mercado catarinense foi o que se expandiu com maior força para os estrangeiros, gerando 18.900 vagas. Os dados mais recentes sobre a origem dos estrangeiros presentes no mercado de trabalho brasileiro são de 2023 e indicam que 44,3% da mão de obra do exterior era de cidadãos da Venezuela, seguidos por haitianos, paraguaios, argentinos e cubanos. Segundo a entidade, o fato de 2/3 dessa mão de obra ser preenchida por pessoas de países em crise, como a Venezuela e o Haiti, mostra que o Brasil pode elaborar políticas públicas voltadas para a absorção delas. A Fecomércio São Paulo reforça que, se a tendência é que esse fenômeno continue crescendo, o país poderia utilizá-lo para melhorar a produção nacional e expandir os setores que mais demandam por mão de obra. E o setor de comércio em Petrópolis encerrou 2024 com saldo positivo na geração de empregos formais. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério do Trabalho e Emprego, mostram que o setor empregava 16.720 trabalhadores formais no final do ano. O número representa um crescimento de 1,48% em relação a 2023, quando havia 16.475 empregados registrados. Para a Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis, o número é positivo, mas representa ainda instabilidade. O setor crê que há crescimento à vista com a aplicação de uma série de fatores, como educação financeira para evitar endividamentos das famílias e mais financiamento para as empresas, além da evidente redução de carga tributária. Apesar do número positivo em 2024, janeiro registrou um saldo negativo de 146 postos de trabalho no comércio local. Essa queda, no entanto, é considerada sazonal, reflexo de encerramentos dos contratos temporários firmados a partir de outubro para atender ao aumento da demanda nas festas de fim de ano. Nos últimos 5 anos, o comércio petropolitano tem mostrado um crescimento contínuo no número de empregos. Em 2020, havia 15.173 trabalhadores formais no setor. Esse número subiu para 15.943 em 2021. No ano seguinte, subiu para 16.155 e em 2023 alcançou uma carteira de 16.475 postos. Em 2024, o total chegou a 16.720, confirmando a trajetória positiva. No Brasil, o setor de comércio foi responsável por 336.110 novas vagas formais em 2024, o segundo maior gerador de empregos no país, atrás apenas do setor de serviços. No total, o saldo de empregos formais na economia brasileira foi de 1.690.000, um desempenho superior ao de 2023. A taxa de desemprego também apresentou queda significativa, chegando a 6,2% no último trimestre do ano, de acordo com o IBGE. E olhem só, gente, isso. Um motorista de um ônibus da empresa 1001 perdeu o controle do veículo e invadiu uma padaria na rodoviária Sul, em Nova Friburgo. O acidente aconteceu no domingo e 3 pessoas ficaram feridas. As imagens que circularam nas redes sociais mostram que um ônibus da empresa 1001 chegou a entrar em uma padaria que ficou parcialmente destruída. Segundo o Corpo de Bombeiros, 3 pessoas ficaram feridas. Entre elas, uma mulher de 61 anos que foi atendida com ferimentos leves e uma mulher de 37 anos socorrida com ferimentos moderados. Ambas foram encaminhadas para o Hospital Raul Sertan. Uma terceira pessoa recusou o atendimento da corporação. A nossa equipe entrou em contato com a empresa 1001 para entender as causas do acidente. Porém, até o fechamento desta edição, não obtivemos resposta. Gente, que cena, né? Que cena. E o Ministério Público do Estado do Rio, por meio da Promotoria de Justiça Criminal de Paraíba do Sul, realizou 3 prisões durante uma operação na cidade. Os presos são acusados de participar de um homicídio que ocorreu em janeiro deste ano.
De acordo com informações cedidas pelo Ministério, os 3 homens que foram presos são integrantes de um grupo criminoso que atua em Paraíba do Sul. Também é indicado que eles seriam participantes de um assassinato ocorrido em janeiro deste ano no bairro Caminho de Dentro. As investigações apontam que o assassinato que aconteceu em janeiro foi de um homem envolvido com o tráfico de drogas e que o crime teria sido arquitetado por integrantes de um grupo criminoso rival. O juízo da 2ª Vara Civil de Paraíba do Sul expediu 5 mandados de prisão contra os envolvidos no homicídio e 10 mandados de busca e apreensão a serem cumpridos. 2 alvos dos mandados de prisão foram localizados, sendo um deles também flagrante por tráfico de drogas. Um terceiro indivíduo, que não era alvo de mandado de prisão, foi preso em flagrante portando ilegalmente a pistola e as munições. Ao todo, foram apreendidos uma pistola 9mm, 60 munições, 3 coldres de pistola e cerca de 181 pinos de cocaína. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. A gente faz agora um rápido intervalo. Na volta você vai ver as notícias do esporte no nosso Correio Esportivo. A gente volta já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta e vamos falar agora de esporte. Vamos ao nosso Correio Esportivo. Olá, começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, um momento de focar em esportes na TV Correio da Manhã.
Essa edição a gente vai focar no futebol, principalmente no futebol carioca, é claro, dando destaque principal para o principal jogo que tivemos neste final de semana, que foi Vasco e Flamengo. Isso aí, Hugo. O Flamengo venceu o Vasco por 1-0 neste sábado pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. No Newton Santos, Bruno Henrique fez o único gol da partida. Um golaço no ângulo aos 21 minutos do segundo tempo. Com o resultado, a equipe de Filipe Luís aumentou a vantagem para o segundo jogo. O Flamengo já tinha vantagem na semifinal por ter sido o melhor colocado na primeira fase e joga por 2 resultados iguais. E agora, com essa vitória, o Vasco precisa ganhar de 2-0 para a classificação para a final. Toledo, tivemos um clássico digno de Vasco e Flamengo, com que começou, inclusive, de uma maneira problemática, não é mesmo? Foi. Eu pensei que o jogo não ia acabar com os 22 jogadores em campo. Falei, alguém vai morrer. Alguém vai morrer, não foi o caso, feliz pro futebol, mas foi um jogo feio. Tecnicamente, no primeiro tempo, Flamengo errando, Vasco errando, acho que foi muito por conta do gramado sintético. É verdade, eu acho que também mais que o gramado sintético, que foi até uma decisão polêmica do Vasco querer mandar o jogo no Engenhão, e se provou uma estratégia inteligente no final das contas. O Flamengo não conseguiu se adaptar muito bem no gramado sintético. O Léo Ortiz, que é um dos melhores zagueiros do Brasil, foi muito mal no jogo, porque a gente via que ele não estava conseguindo se adaptar, ele estava escorregando, a bola passou na frente dele mais uma vez porque a velocidade ficou um pouco diferente, e no final das contas foi uma boa estratégia. Depois da nossa edição do Correio Esportivo da semana passada, que a gente falou sobre essa decisão de jogar lá, o presidente do Vasco, o Pedrinho, ele falou um pouco sobre essa decisão de colocar o jogo para ser jogado no Newton Santos. Que ele falou que o Maracanã, apesar de ser um estádio que não é do Flamengo, não é do Fluminense, o Flamengo jogaria como mandante de qualquer maneira, independente da torcida. E ele precisava fazer o próprio time se sentir mandante da partida, e foi aquele negócio. Tirou o Flamengo da zona de conforto e, querendo ou não, deu certo, deu uma igualada nas coisas do jogo. Mas, além disso tudo, o próprio Vasco também sofreu com o sintético, que apesar de o Flamengo estar jogando fora de casa, o Vasco também está, porque não pode jogar em São Januário. Uma situação muito inusitada foi o público. Não foram nem 11 mil torcedores no estádio acompanhar o jogo. Isso realmente é um negócio muito preocupante. Não preocupante, vamos falar a verdade, porque era sábado de carnaval, a gente não pode dizer que não era esperado foi inesperado um público tão baixo, que a gente teve Fluminense e Volta Redonda no dia seguinte, que teve 17 mil torcedores presentes. Mas para Vasco e Flamengo, o clássico dos milhões, justamente porque tem milhões de torcedores e a bilheteria sempre ultrapassava a casa do 1 milhão, foi surpreendente a gente só ter 11 mil pessoas. Hugo, falando do jogo, para você, quem que foi o melhor jogador da partida? Que é difícil. Olha, realmente é difícil, não porque tivemos vários bons jogadores, não. Porque o jogo foi nivelado tecnicamente por baixo. Eu acho que no time do Flamengo a gente teve algumas boas atuações. O Pulgar conseguiu destruir muito bem as jogadas do Vasco. O Wesley, que é um dos principais jogadores, ele não conseguiu jogar muito bem. A dobradinha do Piton e do Matheus Cocão, específica nele, funcionou muito bem, eles conseguiram anular. Então acho que o Pulgar pelo lado do Flamengo que foi muito bem. E o Bruno Henrique também pelo gol, apesar de ele ter feito gol e querendo ou não fez mais nada no jogo, mas fez o gol, né? Isso já mostra muita coisa. E no lado do Vasco eu diria que até possivelmente o Matheus Cocão foi um dos melhores, e o Jair meio-campista, foi muito bem. Ele é um ótimo jogador e fez muita falta pro Vasco no passado. Ele saiu sentindo, né, do clássico. Tomara que não seja nada grave, porque ele é um jogador que faz a diferença no meio de campo do Vasco. Se o Vasco perder ele de novo, vai fazer falta. Com certeza. Falando de coisa grave, a gente citou no início do jogo, a gente precisa voltar. Esse jogo começou muito acalorado. A narração falou isso, os comentaristas falaram. Eles trouxeram aquele início de confusão que tivemos no jogo da Taça Guanabara para o início desse jogo. E aos menos de 1 minuto de jogo, a gente já tinha jogador amarelado. Com 2 minutos já tinha um jogador amarelado para cada lado. Com a falta, inclusive, do Pulgar, a segunda falta do jogo, que foi basicamente no segundo lance do jogo, que se aquela falta é no final do jogo, ele provavelmente teria sido expulso, não porque ele acertou só o jogador, porque ele até acerta a bola, ele faz a falta no Coutinho, mas ele foi muito forte. Foi muito forte, foi uma jogada completamente fora da curva aquilo dali.
Assim, foi bom pro entretenimento, foi um início digno de clássico, mas feio, né? Desportivamente, isso, a gente não quer violência, mas foi até, se eu não me engano, o próprio Bruno Henrique que falou no final do jogo. Ninguém foi desleal. Chegaram muito forte. Todo mundo queria ganhar. Exatamente. Foi todo mundo muito forte, todo mundo na emoção, no coração, mas ninguém foi desleal. Não teve pisão, aqueles pisões que a gente tem, que é pisão de deslealdade, que o jogador está caído e pisa. Não tivemos nada disso. Foi muito forte? Poderia ter sido evitado? Poderia. Mas, pelo menos, a gente não tivemos isso e ninguém foi para vias de fato, que é um negócio muito importante. Eu acho que a gente tem que destacar a atuação do árbitro. Para mim, foi uma péssima atuação. Ele poderia ter controlado o jogo ali logo no início, não foi o caso, ele deixou o jogo... o jogo deu uma acalmada assim depois daquele início de jogo, mas depois o jogo já voltou a ficar pegado e ele, na minha visão, não controlou tão bem o jogo igual ele deveria. Então, eu acho que essa atuação da árbitra é complicada, porque realmente era um jogo muito difícil de ser apitado, um Vasco-Flamengo de semifinal sempre vai ser complicado. E eu acho que, eu até discordo de você, eu acho que ele controlou bem o jogo, tanto que no primeiro tempo a gente tem 6 cartões amarelos e no segundo eu acho que a gente tem 3. Então eu acho que ele conseguiu sim abaixar os ânimos da partida, porque com menos de 20 minutos a gente já tinha 4 jogadores amarelados. Inclusive com 4 amarelos e 3 poderiam ser vermelhos, porque a gente já destacou a falta do Pulgar, que foi muito forte. A gente tem a falta do Wesley no Verratti, que apesar de não ter sido, ele pega também a bola, e ele acerta o pé e um pouco da canela do Verratti, mas ele vai muito forte também. E é do Verratti no E é do próprio Verratti, que foi um revanchismo ali do Verratti, que ele ficou estressado porque o Wesley não foi expulso, ele achou que deveria ter sido expulso, e ele vai num revanchismo ali também, 3 faltas que poderiam ter sido vermelhos. Mas aí o árbitro consegue, ele dá amarelo para todo mundo, no segundo tempo ele vai um pouco, o jogo dá uma acalmada. Só que eu achei as marcações de faltas, das que não eram faltas violentas assim, muito complicadas. Ele picou o jogo também demais no segundo tempo, não achei uma boa atuação. Um lance que a gente tem que ressaltar, uma parte do lance, né, do Wesley com o Verratti, foi a encenação do Verratti com o pisão. O pisão pareceu forte, mas não tão grave igual o Verratti reagiu. Ele se contorceu no chão, foi digno de Oscar. Foi digno de Oscar, mas a gente tem que levar em consideração também que o árbitro não marcou falta, né? Então a encenação às vezes é infelizmente necessária, porque se o jogador que sofre uma falta que ele podia tomar vermelho e o árbitro não marca nem falta, a gente vê que a arbitragem é tão ruim que às vezes é necessário que o jogador faça algo assim, que não, a gente não é a favor da encenação, mas às vezes não tem jeito, né, Toledo? E olha que é um árbitro da FIFA. O árbitro da FIFA, a arbitragem no futebol brasileiro é um negócio complicado, no futebol mundial, na realidade. Que a gente tem uma série de escândalos e arbitragens muito polêmicas. Mas a gente já falou muito de violência, de arbitragem. Vamos agora falar da atuação dos times. O Vasco, no último jogo da Taça Guanabara, a gente teve um Vasco indo muito mal no primeiro tempo e indo bem no segundo. Esse jogo inverteu. Apesar do jogo ter começado violento, o Vasco foi bem superior ao Flamengo na primeira etapa. O Flamengo estava sofrendo muito por causa do sintético. E no segundo tempo, quem foi melhor foi o Flamengo e foi também bem superior ao Vasco. O Vasco jogou mal. As alterações do técnico do Vasco foram terríveis para o time. Não necessariamente movimentações terríveis, mas os jogadores não conseguiram entrar mesmo no jogo. Eles estavam lá, mas infelizmente não conseguiram entrar mesmo no jogo. Hugo, acho que a gente falou muito já do Flamengo e Vasco. Só tem que destacar o gol, Toledo. A gente tem que destacar o gol, com um gol de rara felicidade do Bruno Henrique, porque o Flamengo não vinha bem até o momento do gol. Ele estava atacando sim, tivemos uma bola na trave, mas o Flamengo não. O Bruno Henrique não vinha bem até o momento do gol. Só que aí ele consegue dar uma tirada no zagueiro impressionante. O Lucas Freitas, inclusive, vinha fazendo uma ótima partida para o lado do Vasco. Ele dá uma tirada e ele acerta um chute de rara felicidade, não é mesmo? Aquele chute, tipo de chute ali que tu pega de bate-pronto, é 8/80. Ou vai ser um lance horrível, ou vai ser um golaço. É verdade. No caso do Bruno Henrique. É aquele negócio, você vai tentar 100 vezes aquele lance durante o jogo, você vai acertar uma. E ele deu sorte, realmente, é o rei dos clássicos. Não tem como questionar isso de maneira alguma. Ele vai muito bem nos clássicos carioca. E agora o Flamengo tem a ampla vantagem para o segundo jogo. O Vasco pode até virar, mas é muito improvável, principalmente porque tem que ganhar de 2-0. Se fosse 1-0 só e fosse para pênaltis, ainda tinha ali uma possibilidade,
mas com 2-0 fica muito complicado. E como é que você acha que termina? Eu sinceramente acho que a classificação é do Flamengo, o time é muito superior e ainda vai jogar agora em casa de verdade. Eu acho que não tem muito jeito não, acho que vai dar Flamengo. Eu acho que vai ser um jogo difícil, igual foi, né, nesse sábado, mas eu acho que tá difícil pro Vasco passar, né? É verdade. Mas como você tinha dito, agora vamos trocar de assunto, vamos agora para outra semifinal. De forma imponente, o Fluminense goleou Volta Redonda por 4-0 neste domingo no Maracanã. Com 2 gols de Canóbio, o tricolor encaminhou a vaga para a final do Campeonato Carioca. Os outros gols foram marcados por John Arias e Germancano. E um fato curioso que aconteceu nesse jogo foi que o técnico Mano Menezes foi vaiado antes mesmo da bola rolar. A manifestação aconteceu quando seu nome foi anunciado durante a escalação no telão do Maracanã. Após o primeiro gol, ele se direcionou para um torcedor que estava atrás do banco de reservas e lhe mandou um beijo ironicamente. Hugo, foi um jogo tranquilo pro Fluminense. O Fluminense não começou a temporada tão bem, mas agora acho que já está dando uma encaixada. A gente tem que destacar a contratação do Canóbio, que está muito bem nos últimos jogos, tem feito muitos gols. Vai ser provavelmente um dos destaques do Fluminense nessa temporada se continuar nesse nível. É verdade, o Canóbio é um jogador muito forte, muito rápido. E o time do Atlético Paranaense, que foi rebaixado ano passado, tinha ótimas peças, mas não deu liga e acabou sendo rebaixado para a segunda divisão. O Fluminense foi muito bem nesse jogo. A gente tem até os gols, vou pedir para a produção botar na tela agora, enquanto a gente vai falando aqui. A gente tem os 4 gols do Fluminense, bonitos gols. Tem um golaço do John Arias, que eu já destaquei uma vez e vou destacar de novo. Para mim, é o principal jogador do futebol carioca em termos de habilidade. Ele é muito bom mesmo e vem se destacando muito pelo Fluminense desde antes do título da Libertadores. Ele vem jogando bem há muito tempo. Com ele a bola gruda no pé e é difícil tirar. E a gente tem que destacar também a atuação sem bola dele. No jogo contra o Flamengo, ele foi responsável por pressionar o Pulgar na saída de bola do Flamengo. O Pulgar só tocou a bola para trás e foi uma atuação impressionante do John Arias. Ele é muito bom jogador, muito aguerrido. E ele agrega demais para o time do Fluminense. Você destacou a atuação contra o Flamengo, vou destacar a atuação contra o Vasco. Ele acabou com o time do Vasco, ele sozinho foi melhor que o meio-campo inteiro do time do Vasco. E o bom futebol que o Fluminense aplica em certas ocasiões, que o Fluminense não vem bem há tanto tempo, passa muito pelo pé do John Arias. Ele é um grandioso jogador, é muito bom mesmo. Joga muito futebol e tem mercado até fora do Brasil, apesar de ele ter renovado com o Fluminense. Ele estava para sair, foi cotado em vários times lá na Turquia, se não me engano foi no Galatasaray, e o Palmeiras também quis ele. Mas foi a melhor notícia para o Fluminense nessa temporada, foi a permanência dele. É um jogador que faz a diferença, faz o time jogar. Se ele oscila, o Fluminense oscila junto. Verdade, a melhor contratação do Fluminense, apesar do Canóbio que vem vindo bem, é o John Arias continuar no time. Ele é muito bom com a camisa tricolor. E para você, Toledo, se o primeiro jogo foi 4-0, quanto que você acha que vai ser o placar da volta? Assim, eu acho que não tem muito para onde Volta Redonda fugir. Eu acho que pode até entrar com o time reserva para dar uma poupada, uma descansada nos jogadores, que a classificação do Fluminense já está praticamente encaminhada. Eu acho que vai ser uma vitória tranquila de novo. Eu acho que vai ser pelo menos uns 2-0 e o Fluminense já está com o pezinho na final. Eu acho que o Fluminense realmente já está muito bem encaminhado, mas eu acho que vai ser diferente. Eu acho que o Fluminense vai entrar para tentar encaminhar de verdade a classificação para chegar embalado para a final. Eu acho que o Fluminense ganha com 4 gols de diferença ou até mesmo mais o segundo jogo para chegar embalado mesmo para a final. Provavelmente vai ser contra o Flamengo, mas com certeza vai ser uma ótima final. Mas, Thalito, falamos de Vasco e Flamengo, foi um grande jogo de futebol carioca. O Fluminense foi bem, foi ótimo para o futebol carioca. A gente tem que falar de um jogo que, infelizmente, foi muito ruim para a equipe do futebol carioca, que foi o Botafogo, que perdeu o título da Recopa Sul-Americana para o Racing da Argentina. Em mais um jogo de dar sono, o Botafogo foi derrotado pelo Racing por 2-0 na última quinta-feira na final da Recopa Sul-Americana no Newton Santos. Zaracho e Zuculini foram os autores dos gols da equipe argentina. Com a derrota por 4-0 no placar agregado,
a equipe campeã da Libertadores e do Campeonato Brasileiro perdeu o segundo título disputado em 2025. Agora o Alvinegro vai ter um mês de treinos com o novo técnico Renato Paiva, que foi anunciado inclusive durante a partida, até voltar em campo contra o Palmeiras pela primeira rodada do Brasileirão. Olha, Toledo, esse daí é um caso muito complicado. O Botafogo vinha avassalador no ano passado. O Botafogo ganhou uma final de Libertadores com um jogador a menos, parecendo que eles que tinham a mais. E é uma decadência impressionante, o time só vai afundando. Eu acho que o Renato Paiva chega numa missão complicada. Ele, como você mesmo destacou, vai ter muito tempo para testar os jogadores, vai ter muito tempo de treino. E o primeiro jogo dele já vai ser logo contra o Palmeiras. Foi um clássico, a gente pode dizer, nos últimos anos, mais no último ainda. Foi uma disputa muito acirrada pelo Campeonato Brasileiro entre os dois times. Vai ser um ótimo teste para ver o futebol que o Renato Paiva vai tentar implementar no Botafogo. Mas é uma situação complicada, porque em treino é uma coisa, chegar e jogar já é totalmente diferente. É verdade, o time pode estar o quão entrosado for no treino, mas chegar no jogo é outra parada. E como você mesmo falou, é um clássico recente. As principais equipes do futebol brasileiro nos últimos 2 anos foram Botafogo e Palmeiras. O Flamengo não veio tão bem depois da saída do Dorival Júnior. Então, nos últimos 2 anos, a gente teve muito Botafogo e Palmeiras. Inclusive, aquela virada icônica do Palmeiras em pleno Engenhão é um dos principais jogos daquela queda do Botafogo em 2023. E um dos principais jogos da glória do Botafogo em 2024 são justamente contra o Palmeiras em pleno Allianz Parque, ganhando de 3-0. E agora a gente vai ter o Botafogo vai ter essa difícil missão de ter esse primeiro teste contra o Palmeiras. A gente tem os gols, também vou pedir para botar na tela agora. A gente tem um golaço do Zaratio, que é até difícil de entender a trajetória da bola naquele momento, que ele está completamente sem ângulo, e o goleiro John, ele nem entende direito o que está acontecendo, porque é um golaço. Isso aí, Hugo. E quais expectativas que você tem aí para o trabalho do Renato Paiva? Então, Renato Paiva é um técnico que já treinou futebol brasileiro, treinava o Bahia e saiu muito mal falado. Porém, a gente não pode condenar o trabalho de um técnico antes de começar, porque assim como os jogadores, existem técnicos que se reinventam. Então, espero que o Botafogo vá bem, espero que todos os times carioca vão bem neste ano, todos eles têm calendário internacional, seria muito bom ver os 4 times avançando bem. É isso aí, agora a gente tem que torcer pelo nosso estado. Nos últimos anos a gente viu o estado de São Paulo se destacando, mas a gente tem que lembrar que os últimos 3 campeões da Libertadores foram cariocas. É verdade. Mas olha, gente, a gente vai encerrar agora mais uma edição do Correio Esportivo e na quinta-feira a gente está de volta trazendo mais informações. Tchau, gente. A gente está de volta na próxima quinta-feira. Em Nova Friburgo, a terça-feira de carnaval será parecida com o dia de hoje. A previsão é de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo fica firme. As temperaturas variam entre a mínima de 16 e a máxima de 26 graus Celsius. Em Teresópolis, o dia nesta terça-feira segue essa mesma tendência, com sol e algumas nuvens e possibilidade de chuva passageira. À noite, não chove. As temperaturas variam entre a mínima de 17 e máxima de 25 graus. Em Petrópolis, a terça-feira amanhece com dias de sol e muitas nuvens. A partir da tarde, as nuvens diminuem. Não há previsão de chuva para amanhã aqui na cidade imperial. Os termômetros variam entre a mínima de 17 e máxima de 30 graus. Em Paraíba do Sul, o dia será como em Petrópolis, sem previsão de chuva. Muitas nuvens na parte da manhã que diminuem durante o dia. As temperaturas podem variar entre a mínima de 20 e a máxima de 34 graus. E para finalizar, Três Rios, claro, vai estar muito quente nesta terça-feira de carnaval. A variação será entre a mínima de 20 e a máxima de 35 graus. O dia segue essa mesma tendência, com nuvens no céu que diminuem ao longo do dia e sem previsão de chuva.
Até amanhã, gente, ao vivo às 7h30. Esperamos você. Tchau.